O sol, vê se não esquece. A mina nananana, esqueci a letra, você aqui. Bom dia, gente, bom dia, galera aí da Xerimbão. Bom dia aí, galera do Multiplicação de Negócios. Hoje eu tô aqui com um grande amigo aí do mercado de Caxias do Sul, que eu gosto muito, uma pessoa que eu conheço há anos. E nós vamos falar sobre proteção financeira. Vamos lá. Vamos lá. Maurício Paim, né? Aí é um grande empresário da cidade de Caxias do Sul. Aí teve negócio, né? Teve alguns negócios aí na cidade. Eu conheci ele já aqui há uns 12 anos atrás, né? Meu Deus, tá ficando velho. A gente era criança. Então ficando velho. Mas os anos passam, né? E meu Deus, agora eu olho, meu Deus, passam os anos. Menos. Não entra nesse termo. Vamos entrar nesse termo, né? Bom dia aí, bom dia quem está entrando. Também quero dizer para você seguir os nossos patrocinadores aqui do Multiplicação de Negócios. O Maurício vai estar seguindo a galera aqui de baixo também. Bora. Que é essa galera aí que mantém o Multiplicação de Negócios. E aqui no Café com Negócio a gente está sempre trazendo informação de qualidade. Para que a gente, como empresário, como aí prestador de serviço, possamos estar orientados. Por isso que é de segunda a sexta, Maurício. Eu não sou Ana Maria Braga porque me falta o meu Louro José, mas a gente tem aqui informação de segunda a sexta-feira, informação de qualidade. Maurício, eu gostaria que a galera te conhecesse aí, os multiplicadores aí, conhecesse você. Bora lá então. Bom, meu nome é Maurício Paim, né? Eu sou aqui de Caxias, né? Nascido e criado, e sou empreendedor desde que eu aprendi a fazer conta, né? Eu tenho esse lema porque realmente... tenho estudante de casa, minha mãe sempre foi empreendedora, sempre empreendeu de um jeito ou de outro para complementar a renda da família, né? E meu pai, ele era metalúrgico, então uma família bem tradicional, assim, né? De quem está lutando. Eles não são de Caxias, vieram para cá para buscar uma vida melhor. E então eu sempre entendi, né, Miriane, que empreender é uma grande alternativa, para mim é a melhor alternativa, mas não é para todo mundo. E nem todo mundo, assim como eu também, na família eu não tinha nenhuma referência em relação ao empreendedorismo, né? Então eu tinha minha mãe, que ela era uma empreendedora amadora, até hoje eu acho que ela nem sabe que ela é uma empreendedora, né? Mas ela sempre foi isso. E fora eu não tinha muita referência, então eu sentia muito essa falta, tanto é que demorei bastante para conseguir dizer assim que eu sou um empreendedor, sou empresário e tudo mais. Então, sou economista aí de formação e sou um apaixonado pelo empreendedorismo e pelo planejamento financeiro, e a minha missão assim é poder levar cada vez para mais pessoas o planejamento financeiro, a proteção financeira, para que não caiam nos mesmos erros que eu caí por falta de informação e de conhecimento. Caramba, isso é uma, como é que eu posso dizer assim? É muito bom para todos nós alguém que traga essa orientação antecipada, né? Porque na hora que o incêndio aconteceu, ou que a água, a gente está num momento, ou que a água chegou, ninguém esperava uma enchente. Eu passei por um incêndio na minha empresa, não se esperava, a gente nunca imagina que isso pode acontecer com a gente. E então, ninguém esperava o Covid. Ninguém esperava que de uma hora para outra todo mundo ia ter que ficar fechado dentro de casa, né? E cada vez mais o mundo tem ido para o mundo tem surpreendido a gente, empresário. A gente não consegue mais ter uma linha reta. E algumas coisas, Maurício, que eu percebo também é que não é se vai acontecer, é quando. Que coisa. Exatamente, Miriane. Então, imprevistos, a gente, como tu falou, não é se, mas é quando. Mas nós, como bons brasileiros, né, a gente é muito, tem a mente muito positiva. A gente, né, tem aquela, a gente dá um jeito, se acontecer a gente dá um jeito, e de fato dá um jeito. Mas será que a vida não poderia ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais tranquila, se a gente pensasse um pouquinho antes, né, no padrão americano, por exemplo? O americano, a gente vê, ele não tem quedas, né? Ele tem problemas assim como nós, né? Porque a vida ela é uma incerteza, em alguns lugares com mais intensidade, como é o caso do Brasil, né? Em alguns lugares com menos, mas ela é uma incerteza constante em qualquer território. Só que o americano, ele tem essa cultura, né? De se planejar, de se organizar,
Então o americano raiz, quando ele recebe o primeiro salário, Miriane, ele já começa a se organizar para quê? Para aposentadoria. Olha só. Quando nasce, do primeiro salário. Do primeiro salário. Agora imagina tu, Miriane, se do teu primeiro salário tu tivesse guardado 10% ou 5% até hoje. Aquele incêndio que deu na tua empresa lá, não seria só, aconteceu um incêndio, sim, né? Então, quando nasce um filho, ele já começa a planejar o quê? A educação, a faculdade do filho, né? Então, e nós não, né? A gente vive muito o presente, vive o hoje, e não está errado, a gente tem que viver. Só que um pedacinho do nosso tempo, um pedacinho do nosso recurso, ele teria que ser, né? E aí que é um erro que eu também cometi, não estou dizendo que eu guardei desde o primeiro salário, que eu economizei desde que a minha filha nasceu, inclusive fui pai com 18 anos, não tinha nem capacidade, né, intelectual assim para ter um discernimento tão grande como esse. Então a nossa missão é essa, né? É poder trazer todos os erros que a gente cometeu, e até te dou os parabéns pela tua iniciativa aqui, Miriane, que tu traz essa oportunidade para que os empreendedores, enfim, o público em geral, ele consiga se inspirar, né, nas pessoas que tu traz aqui, para acender uma luzinha e evitar os erros, né? É melhor a gente aprender com os erros dos outros, né, do que com os nossos próprios erros. Esse despertar, eu cometi muitos erros, né, e estou aí trabalhando cada vez para acertar mais. Olá, aqui no Café Xerimbão a gente sempre tem empresários, uma empresária maravilhosa passando por aqui, ela tem uma empresa de mãe de pet, né, é isso aí, se você precisar. Então aqui no café, mas o que eu quero trazer para nós? É que eu realmente não queria mais cometer os mesmos erros e de verdade não quero mais que os meus amigos cometam. Então esse despertar, e esse despertar por pessoas daqui, gente. Nós temos prestadores de informação, de serviço, que trazem, que são daqui, que a gente conhece, que a gente pode bater na porta, sabe? Que é o nosso vizinho que está aqui, o Maurício está aqui na cidade há quantos anos empreendendo na cidade, e saber que o Maurício é acessível, gente. O Maurício é uma pessoa para trazer isso para nós, essa antecipação, para que você não passe por essas coisas que eu já passei, muitos amigos nossos aqui também já passaram, e você que está empreendendo, essa questão, esse romantismo do empreendedorismo, existe um romantismo, vai empreender, mas o planejamento, eu estava entrevistando a Márcia Costa, tem um programa Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, na TV Cidade, ela falou que ela tem um planejamento dela de 10 anos para frente. Olha só. Eu olhei, caramba, eu estou aprendendo tô falando sério, aprendendo a fazer o de 3 em 3 meses. Porque senão a gente vai virando uma vida de paga conta disso, de faz aquele outro, e a vida passa muito rápido. E incrível é que a gente se forma, a gente trabalha, a gente paga boleto, a gente tem negócios, a gente compra, a gente não é irresponsável, mas por falta de hábito, informação e despertar mesmo, a gente acaba sendo não é uma palavra forte, mas que caramba, sabe? Sabe, Miriane, que uma coisa importante da gente lembrar, eu já passei por isso, tu já passou por isso, talvez algumas pessoas que estão escutando já passaram, e aquelas que estão entrando, né, nesse mundo do empreendedorismo, de empreender, estão com essa mentalidade muito romantizada, ou que são jovens, né, empreendedores. O que acontece, Miriane? Tu teve vários negócios, não teve? Tive a Casa Rosa, isso aí. Eu tive vários. Eu tive vários negócios. O que acontece? Um negócio, ele começa, né, e ele pode ter fim por vários motivos, né? Motivos internos, externos, macros, enfim, não importa. Mas o empreendedor, mesmo que o negócio acabe, ele continua. Ele tendo as 3 saúdes que eu acho que todo empreendedor tem que buscar, né? Que é a saúde mental, importantíssima. A saúde física, né? Porque se a gente não tiver força, saúde para fazer o que tem que fazer, não adianta ter a saúde mental, né? Tu não vai ter força, e a gente precisa de força, tem que levantar, fazer acontecer. Essa música do Sol aí, ela não é à toa. Eu escutei de uma empresária, né, já na sua terceira idade, e ela
falando para mim, para uma outra empresária, que nós éramos jovens, né, na época ainda, disse assim, olha, o empresário, o empreendedor, quando o sol não aparece, ele não pode simplesmente não ir trabalhar, ele tem que buscar o sol, ele tem que trazer o sol para dentro do negócio dele, tem que iluminar o negócio dele de algum jeito. Então a gente se torna resolvedores de problemas dos outros, só que para resolver o problema dos outros a gente tem que estar com os nossos problemas resolvidos, né? Então, isso, e a terceira saúde é a saúde financeira. Se a gente controla e cuida dessas 3 saúdes aí, principalmente a financeira, que vai nos dar condições de ter uma boa qualidade de vida, né? E fazer bons tratamentos e tudo mais, a gente consegue passar por todos os desafios da vida, né? Abriu uma empresa, quebrou, tem que viajar, tem que se mudar, tem que acompanhar, né, a família, não importa, são vários motivos, mas a gente consegue passar para o próximo degrau de forma tranquila. Então, o meu desafio, Miriam, eu não entro, quando eu falo com os meus clientes, eu digo assim, olha, do teu negócio tu entende 1000 vezes mais do que eu. Agora, de ti, quantas pessoas vêm aqui para falar contigo em relação à proteção financeira de ti como empresário, da tua família? Porque se esse negócio quebrar, a tua família está em risco, o patrimônio da tua família está em risco, né? Eu não sou advogado aqui, mas é isso que acontece. Então, se a gente consegue proteger o empresário, né, a família do empresário financeiramente, ele consegue perdurar mais tempo empreendendo e dando mais tranquilidade para a família dele também. E a cabeça fica mais tranquila a partir do momento que você tem uma segurança patrimonial, assim, vamos dizer, uma proteção patrimonial, tu fica mais tranquilo, inclusive para trabalhar, tua cabeça funciona melhor. Eu lembro a primeira que a gente falou sobre o assunto, o quanto você sai para a rua trabalhar mais tranquilo, porque no final das contas a gente trabalha pela gente e também pelas pessoas que amamos, né? Eu tenho os meus pais, enfim. E isso para mim foi um despertar muito grande quando tu fez a primeira visita sobre esse assunto na época na imobiliária. E que a gente traz essa segurança. E tu trouxe também sobre a segurança da gente cuidar da mente da gente, né? Gente, é muito importante a gente cuidar do psicológico. A gente tem um entrevistado que falou para nós aqui, CNPJ fraco é CPF fraco, CPF fraco, CNPJ fraco. Então cuide da sua segurança pessoal financeira. Então proteja a sua segurança pessoal, né? É isso aí. A gente, né, sendo repetitivo aqui, a empresa ela nasce e morre, mas tu e a tua família, ela tem que durar mais do que a empresa, e muitas vezes ela dura, né? Ou às vezes a empresa se torna tão grande que isso torna um pedacinho pequeno dentro da empresa em termos de importância. E aí o foco passa a ser a perenidade da empresa também. Já resolveu a tua questão pessoal, aí tu começa a resolver a questão de sucessão patrimonial. Mas é como tu falou, a gente não consegue ter um CNPJ forte se o CPF está fraco. Porque toda vez que o CNPJ ele é afetado por algum seja lá o que for, ou qualquer imprevisto, imediatamente a primeira coisa a ser afetada é o CPF do empresário, do empreendedor, né? Então, se ele não está forte ali, tudo despenca, né? Tudo desaba. Sim. E a questão, como é que funciona essa questão de forma de proteção patrimonial? Legal. Olha só, a gente vai adquirindo patrimônios, né, ao longo da vida, essas coisas vão dando certo, né, a gente resolve os problemas, vão dando certo, vai adquirindo patrimônio, bens, empresas e tudo mais. Só que quando a gente tem que deixar esse legado, né, ou seja, chegou o fim da nossa trajetória nesse mundo, o que a gente tem que fazer? Inventário. Uhum. E para fazer o inventário, o que precisa, Miriane? A pessoa morrer. Precisa a pessoa morrer, mas o que precisa? Precisa de dinheiro. E hoje a gente vê muitas pessoas, né, muitas famílias, vocês devem conhecer, que tem muito patrimônio, mas elas estão assim, em uma situação financeira difícil. Sim. Porque elas não têm liquidez. Então, existe também o planejamento da sucessão empresarial, né, e da sucessão patrimonial. Então isso é um problema que a gente, como bom brasileiro, né, que somos, a gente sempre vai empurrando com a barriga. Não, lá na frente a gente vê, lá na frente, só que chega lá na frente,
um patrimônio que vale 1 milhão, tu tem que dilapidar ele, tem que torrar ele para tornar ele líquido, para ter dinheiro para poder custear essa questão de inventário, né? Então a gente também faz esse planejamento, sucessão patrimonial, sucessão patrimonial e sucessão empresarial também. Existe isso, tá? Cada um tem o seu e por isso que o nosso trabalho ele é personalizado, né? Não sei se tu lembra a primeira conversa que eu te falei. O projeto, né, a tua proteção, Miriane, ela é diferente de qualquer outro empresário. Cada empresário que eu sento, ele vai ter a sua proteção, o seu planejamento, que ele vai estar alinhado e personalizado para aquela etapa da vida dele. A vida vai mudando, assim como a tua vida mudou também, e a gente vai ajustando essa ferramenta para que ela se adeque a cada etapa da vida. A cada etapa e a cada realidade. Exato. E trazendo essa questão ali da proteção patrimonial também, e eu estava pensando assim, pois é, a pessoa numa sucessão, por exemplo, e os herdeiros acabam tendo que vender para tornar aquilo líquido por menos do que vale. E se tu parar para pensar quanto tempo da sua vida você trabalhou por um valor que está sendo depredado para poder ser usufruído depois. Exato. Né? Então isso aí é tempo. A proteção, ela traz mais tempo para nós. Traz tranquilidade também, né? Então, quando a gente faz um projeto de proteção financeira, cada proteção ela tem um objetivo, né? Ontem eu estava conversando com um empresário, ele vai ser pai de gêmeas. Então, o que a gente fez? Fez um projeto para deixar a educação das filhas deles resolvida já. Então, não importa se ele trabalhar, der tudo certo, ou se não der tudo certo, ele tem condições. Se ele trabalhar, ele vai ter dinheiro através do trabalho. Se ele tiver algum problema, né, que ele não puder mais trabalhar ou não estiver mais aqui, a educação da filha dele está paga, né, e ele já é um cliente. Então, imagina assim, tu trabalha tranquilo. Imagina, eu pego a estrada toda semana, eu vou a Porto Alegre. Quem viaja bastante pode imaginar quantas freadas a gente não dá de susto e leva susto numa viagem assim, né? Toda vez que eu levo um susto eu fico tranquilo porque, pelo menos se acontecer alguma coisa, a minha esposa e a minha filha elas estão tranquilas, né? Se é a minha presença ou qualquer coisa que acontecer comigo também, eu não vou ser um problema para elas, né? Eu continuo sendo uma solução ao meu modo para elas, né? Se proteger é amar. Com certeza, é isso aí. Proteger-se, né, se cuidar, proteger é amar. É realmente um ato de amor. É isso aí. Como tu trouxe aqui para nós, assim, não importa, mesmo na minha falta, a minha família está protegida. Nesse quesito, né, quando a gente fala em patrimônio. Além disso, né, Miriane, o que é o legal da ferramenta que a gente trabalha de proteção? Porque junto com a proteção, ela vai fazendo uma reserva financeira lá embutida, né? Então, aqueles empresários, empreendedores, assim como eu no passado, né? Eu não conseguia guardar dinheiro se não fosse por um boleto. Né? Então, por isso que muitos empresários têm patrimônio, porque eles vão lá, se comprometem com uma parcela, vão pagando aquela parcela e tal, porque não tem o hábito de guardar, né? Então, através desse planejamento, quando é propício para aquele empresário, a gente consegue fazer dentro da mesma ferramenta a proteção e a reserva financeira também. Tu trouxe muito essa questão do boleto. Eu conheço muitos amigos meus, né, que eles estão pagando boleto nesse sentido, um boleto de proteção patrimonial, boleto de consórcio, boleto disso, pelo hábito, né? É isso aí. Para poder realmente ter aquele compromisso que aquele dinheiro tem um destino. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com dinheiro e emoções, né, que é a Márcia Cleman, e aí fazem perguntas para ela, o que é melhor? O que é melhor na questão financeira? Qual a melhor decisão tomar? Ela olhou, depende. Depende muito do teu comportamento, de como você se adapta. Tem gente que se adapta fazendo investimento na bolsa, enfim, tem várias formas de fazer investimento. Mas uma das formas, a primeira, é se protegendo. E eu desenvolvi assim uma metodologia, né, que eu uso para mim, e eu fui estudando assim, o mercado americano e tal. Existem no planejamento financeiro pessoal, existem 5 pilares que são muito importantes da gente observar. O primeiro deles, o mais importante, é a renda. Não adianta nada eu ter um planejamento financeiro se eu não tenho renda.
Então a primeira coisa é a renda. A segunda questão é ter um orçamento bem alinhado. E aí que entra isso que você falou. Depende muito, mas existe receita para tudo, né? Então eu sigo uma metodologia de orçamento que é o orçamento 50-30-20. Então a gente dá bem regradinho onde tem que guardar, onde tem que gastar, onde tem que investir, onde tem que se divertir, né? Então, assim, eu sei exatamente quanto que eu tenho que gastar em cada etapa, em todo o dinheiro que entra eu sei o que eu tenho que fazer. Existe a questão da reserva de emergência para coisas menores, né? Seja, eu tenho que fazer um tratamento no dente que custa R$2.000. Às vezes o cara tem que usar o limite do cartão porque ele não tem R$2.000 guardado, né? A gente está falando aqui de empreendedores, empresários, né? Estou falando para esse público. A segunda questão, a quarta questão é a questão do seguro. Então eu preciso segurar o meu patrimônio, segurar a minha renda, eu tenho que ter a segurança, porque se acontecer alguma coisa, seja lá o que for, né, eu protejo a minha renda, eu protejo o meu padrão, eu protejo o meu orçamento, né? A quinta coisa, quinto pilar é o investimento. E às vezes as pessoas querem começar pelo investimento. Estou ganhando, já quero investir. E aí já entra numa outra cilada, que é a questão de, não, eu quero investir, eu quero entender tudo e tal, eu quero ser um investidor profissional. Só que esquece que o que dá dinheiro para ela é o empreendimento que ela tem, é a profissão que ela tem. Então eu digo para os meus clientes assim, cara, pensa assim, tu tem que ser um empresário ou tu tem que ser um profissional que investe, não um investidor profissional. Investidor profissional é o cara que trabalha com isso. Então a gente tem que ser um profissional que investe também, que se diverte também, que guarda um dinheiro também, que, enfim, que cuida da sua carreira, que cuida da sua empresa, que cuida da sua família também, né? Então é manter tudo em equilíbrio. É difícil, tá? Falar é muito mais fácil do que fazer. Mas existe. Mas é uma receita. É uma receita. Eu busquei isso aí. Para mim, acabou. Que dá certo. Muito certo, muito certo. O difícil é manter, tá? Essa é a parte mais difícil. É a rotina, é a disciplina. Essa é a parte mais difícil. Tanto para mim também, para qualquer pessoa, eu diria assim, a disciplina de se manter assim é mais difícil. Por isso que é importante, às vezes, a gente ter um grupo, né? Um grupo de amigos, de empresários que tem a mesma linha, ter um profissional que te oriente, que te coloque naquela mesma linha, ter um grupo de empresários, né? Que todo mundo está na mesma sinergia, focado naquilo. É importante, porque sozinho é muito difícil a gente manter, sabe? Tem pessoas que conseguem, mas eu diria que a maioria dos empresários, empreendedores, a gente tem a nossa cabeça, ela é muito lá na frente, muito lá na frente. E às vezes a gente não guarda muito tempo para, 15 minutinhos por dia é o tempo que a gente precisaria no máximo para dar uma atenção para a nossa saúde financeira. Saúde financeira, você trouxe tudo. Como está a sua saúde financeira, né? E tem que olhar para ela como tem que olhar para a nossa saúde do corpo, para a nossa saúde mental. Meu Deus do céu, né? A gente... É bastante coisa, né? É bastante coisa. E não adianta a gente terceirizar achando que alguém vai fazer isso pela gente, né? E a gente tem que fazer isso pela gente. E até porque se a gente terceiriza muito, a gente fica na mão dos outros. E eu tô falando agora aqui com mulheres. As mulheres têm muito esse hábito. Os homens já vêm com né, com essa questão de ele dirige, ele isso, né? Já é, e que bom, e que continuem sendo assim, né? A gente, cada vez mais, homens assim. Mas as mulheres, muitas vezes, eu percebo, que acabam terceirizando a vida financeira, os resultados, acabam terceirizando, enfim, porque não vieram tanto com esse hábito desse cuidado. E a gente tem muita chance de se perder nesse caminho. Não, é você que cuida das suas finanças, é você que cuida do seu carro, é você que cuida de também você. É bom ter um companheiro, é bom ter alguém que cuide da gente também, é ótimo. Mas no final das contas, a gente é um ser único, né? E o que acontece? Quando a mulher ela delega 100% dessa responsabilidade para o marido, ou também vice-versa, mas eu acho que a maioria é nessa configuração, né? A mulher delegando para o marido. E porque confia e está casado, porque ama, enfim, né? E nada mais normal, digamos, do que, estou confiando. Só que o marido, né, o homem...
talvez por natureza, ele tem aquele instinto de proteção. Só que as coisas, elas não vão bem sempre. Para quem é empresário, principalmente, né? E isso eu falo, né, abrindo o jogo agora, aconteceu comigo, inclusive. Então, as coisas não iam muito bem, eu sempre tentando proteger, só que tem horas que as coisas ficam muito ruins, Miriane, quando a gente é empresário. Quanto maior é o nosso negócio, mais risco a gente corre. Então, as coisas vão acumulando, porque nem tudo a gente consegue resolver no tempo hábil da nossa esposa não descobrir, né? Então, lá em casa, o que aconteceu? Quando a coisa explodia, era muito grande, e eu acabava dividindo com ela, só que daí já era tarde demais, né? Ou melhor, já estava grande demais. Então, concordo contigo. Eu acho que, agora falando um pouquinho de família, né? Proteção financeira na família, tudo na vida tem que ter um líder, tá? Se tem uma operação policial com dois militares, um é o líder. Sempre um é o líder, em tudo, né? Na família, a mesma coisa. Então, é o líder da casa, é o líder o que cuida do financeiro, enfim, sempre tem que ter um líder. O que não quer dizer que a outra parte vai ficar apática à situação, né? Então, a coisa mais difícil que tem nessa questão que a gente está falando, justamente é a conversa financeira, né? Do planejamento financeiro. Então, tem que ter o líder, mas o cônjuge que não está fazendo essa parte do planejamento financeiro, é ideal que ele busque, né, constantemente, uma vez por mês, uma vez por semana no início, entender como que está a situação. E nesse momento, não criticar o que ele está vendo, mas tentar entender, né, e conversar, trazendo alguma ideia, que ele, olha, eu penso um pouquinho diferente, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Porque se ele chegar já criticando, o que o outro cônjuge vai fazer? Vai se fechar, né? Ou vai abandonar aquilo que já é difícil se planejar, cuidar. Já é muito difícil, né? Meu Deus do céu. Então, o recado que eu deixo nessa questão precisa conversar, tá? O cara que é o líder ou a mulher que é a líder, né, nessa questão, não vai acertar sempre. Não vai. Tá? Então, os dois têm que entender isso, buscar uma referência, vamos buscar uma linha de planejamento, uma linha de orçamento, vamos seguir essa linha, vai na internet, busca algum consultor, algum influenciador que admire, que goste, para ter uma linha pelo menos, né? Começar de vez em quando a escutar alguma coisa, se tiver dúvida, troca uma ideia com alguém que você acha que entende, manda uma mensagem para alguém. Enfim, é importante não ficar tirando tudo da cabeça, né? É muito lindo isso que tu trouxe para nós, Maurício. Eu queria que todos os homens te ouvissem agora e que todas as mulheres te ouvissem. Então também. Divulguem, né, por favor, quem tiver, e compartilhe essa live. Porque na questão financeira familiar, essa conversa é importante e essa preparação das duas partes. Quando eu falo da mulher, às vezes a gente precisa ir buscar preparação para também saber como ajudar. Por isso eu trago um evento chamado Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio e eu gosto muito de usar o exemplo do motorista. Se a gente vai tentar aprender a dirigir com o marido, é horrível. Com o pai, eu tentei com meu pai, eu amo meu pai me ama. E eu tentei aprender a dirigir com ele, foi horrível, né? Existe outro lado. Então, quando você já chega num relacionamento que você pelo menos também sabe guiar um carro, também consegue, você não chega mais criticando tanto, porque você sabe os riscos que é guiar um carro. Exato. Né? Quando você não sabe dirigir, você crucifica muito o motorista, porque você não tem a experiência de pegar um carro e dirigir esse carro, e o medo também, o frio na barriga e todo aquele processo, porque dirigir carro, gente, parece é uma tarefa simples, mas é uma tarefa de muita responsabilidade. A gente carrega vidas, nossa família, a nossa vida, o próprio carro, que é um patrimônio. Então, quando você já tem um prévio conhecimento, você já dirige, fica mais fácil de conversar com outro motorista. Agora, quando você não dirige, é complicado até para o outro motorista explicar um pouco para você o porquê daquela decisão, porque para que isso, porquê daquela manobra. Então, por isso a importância de nós, como mulheres,
buscarmos conhecimento não para bater de frente com o marido, e quem é casada, quem vai buscar para isso também. E esse ano a gente vai falar muito sobre isso, sobre essa questão patrimonial familiar mesmo. Não para bater de frente, mas para poder entender e inclusive saber como ajudar sem agredir. Vamos dizer assim que a comunicação, quando a gente... Eu já fui casada, a gente, né, tá aí. Mas a comunicação com pessoas mais íntimas, com familiares, a gente não é tão querido assim às vezes, principalmente num momento que a gente está falando de finanças, que é algo muito importante, né, para a vida, para a saúde familiar, mas que justamente por isso é importante nós nos prepararmos, nós não ficarmos tão alienadas quanto ao assunto, para que a gente possa realmente saber o que falar e ter um pouquinho de noção também para conseguir contribuir de alguma forma nas decisões, né, também ali. É isso aí. Eu tenho uma filha de 26 anos, né? Então, de mulher eu digo que eu entendo, né? Eu sou casado aí há 30 anos, tenho uma filha, até a cachorra quando agora faleceu já, mas era fêmea também. Então, eu sei bem, talvez por isso que eu entenda bastante, né? Há bastante tempo. A minha mãe também foi é ainda, né? Tá viva e se deixar ela, esses dias ela me chegou e disse, o que eu podia vender? Mas deixa quieta, né? Um pouquinho. Então, enfim, eu admiro muito, eu acho que sempre pensar nisso, né? Um líder para cada tarefa, né? Embora tem que ser igual, tá? Tudo bem, tem que ser igual, mas nesse sentido. Eu entendo. Mas tu toca essa parte, eu toco essa parte, né? Que daí soma-se força. Senão fica essa questão do embate, né? Embate. Querendo ver quem que é melhor, quem que faz melhor, quem critica mais, enfim. É complicado. E sempre buscar, tu falou do pai, é difícil aprender com o pai, é difícil aprender com o marido e tal. Justamente porque o pai, ele não é um instrutor de autoescola. Ele não é especialista nisso. O que teu pai fazia, Miriam? Qual era a profissão dele? Montador de imóveis. Montador de imóveis, né? Então, se tu fosse perguntar para ele, pai, como é que eu monto esse armário que eu comprei lá na internet? Eu aprendi a montar móveis com ele, foi maravilhoso. Claro, porque é a especialidade dele, né? Então, tome muito cuidado com orientações, conselhos, né? De pessoas que não chegaram lá ou pessoas que não têm conhecimento para aquilo que estão falando. Porque opinião todo mundo tem, eu também tenho. Falou tudo agora. Mas nem sempre a gente precisa falar. E principalmente agora do outro lado, de quem gosta de falar, de colocar a sua opinião, se ninguém pediu, por que eu tenho que falar? Né? Se eu vejo que tu está indo num caminho errado, que eu acho errado, mas tu não pediu minha opinião, talvez tu queira ir para aquele caminho. Né? Então, agora, se pedir minha opinião, eu vou fazer de tudo para descarregar todo o conhecimento que eu tenho, tudo que eu tiver. Eu me torno às vezes até meio chato, mas pediu minha ajuda, né? Então, não deixem de pedir ajuda, não deixem de buscar informação na fonte de quem conhece, tá? Porque conselho todo mundo quer dar, mas nem sempre, ou a maioria das vezes, ele é válido. Aí a galera tá aí movimentando, olha só, olha Miri, meu pai era marceneiro, é isso aí, né? Caramba, que legal. Maurício, assim, é uma delícia conversar contigo. Eu tive a oportunidade de conhecer a esposa do Maurício, não conhecia a sua filha ainda, né? Mas provavelmente tu já viu ela, mas não sabia que ela era minha filha. Ela é bem ativa aí na internet nas também. Nas redes sociais também. E realmente, assim, o Maurício é isso aqui mesmo, tá? É essa pessoa maravilhosa e que para te ouvir e que prepara uma proteção especialmente para você dentro da sua linha. Ele não é uma pessoa que empurra produto, muito pelo contrário, você identifica o que você precisa junto dele. É isso aí. Todo mundo acha que eu sou um bom vendedor, né, Miriam? Mas na realidade eu sou um bom contador de histórias, porque a pessoa que resolve fazer e contratar aí os meus produtos, os meus serviços, né? Porque fez sentido. Então, se fez sentido, aquela conta, aquela despesa que vai entrar no orçamento lá, tu vai dormir tranquilo, que nem tu falou, durmo tranquilo sabendo que eu tô protegido, estou me resguardando e tudo mais. Não é uma preocupação, veio esse Maurício e agora tenho mais uma conta para pagar. Então esse é o intuito aí do meu trabalho. Mas é um despertamento, viu? Porque tem coisas que a gente não sabe que está em perigo. Tá? E por isso que é despertar
Tem coisas que por inocência a gente não sabe que está em perigo. Eu fui numa palestra e eu ouvi uma coisa: a gente pode levar a nossa empresa a correr riscos, isso faz parte, até porque você corre tudo, tu vai ter uma chance de dar errado, mas a gente tem que tomar cuidado para não se colocar em perigo. Isso é. Riscos e perigo é uma coisa um pouco diferente mesmo. Então, quando você corre riscos, mas você está protegido em relação ao perigo, isso realmente faz a gente ter mais assertividade, sabe? Mas às vezes a gente nem sabe que está em perigo. Olha aí, tu definiu agora aquela frase, Miriane: risco calculado. Risco calculado. É isso aí. É isso aí. Mais algum conselho, Maurício, que você queira dar aí para a galera que está aí do Multiplicação de Negócios, que vai acompanhar a gente? Olha, o conselho que eu dou, né, aproveitando esse espaço, é que entre ali no meu Instagram, me chame no direct, agende uma reunião comigo. Vou ter o maior prazer aí de apresentar o meu trabalho, bater um papo com vocês, de uma maneira, né, principalmente em respeito aqui à Miriane. Vou dar uma atenção especial aí para vocês. Então, o meu conselho é esse, né? Procure um especialista. Se não for eu, que seja outra pessoa, mas procure um especialista naquilo que vocês estão mais deficitários. Não tente fazer por conta, porque demora mais. Demora mais. É isso aí. Então, a gente está chegando ao final aí do nosso Multiplicação de Negócios. Convido vocês a seguirem lá o Maurício. Ele vai estar mais vezes aqui com a gente no Multiplicação de Negócios. Em breve nós vamos agendar aí um podcast, né, também. Nós temos a entrevista aqui do Café com Negócios. E eu convido você aí a estar com a gente sempre nos nossos encontros. O Maurício também está também. E convido você aí, mulher que acompanha aqui também, a estar com a gente no dia 6/6, no Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. Até o próximo. Até. Multiplicação de Negócios. Ah, lá em cima. Pera aí, tem uma pessoa ali. Aí.